Janeiro de 2011. Daqui do alto, é possível observar uma cidade com cerca de 20 mil habitantes e que cresce a cada dia. Mas há 22 anos, em janeiro de 1989, como era a cidade de Parelhas? Para descobrirmos, vamos iniciar agora uma viagem até o ano de 1989. E para esta viagem, convidamos o pesquisador da história de Parelhas, Tertuliano Pereira. Nós pedimos que ele assistisse imagens gravadas em 1989, feitas por um cinegrafista amador, o senhor Djandir Macedo, que gentilmente cedeu o material para a TV Seridó. As imagens mostram um município bem diferente do que é hoje, com um terreno vazio em frente à Praça Arnaldo Bezerra, um buqueirão que acabava de receber suas primeiras águas, uma rodoviária novinha e as tradições da festa de São Sebastião. Mas antes de entrarmos nesta máquina do tempo, é preciso saber o que era Parelhas no final da década de 80. Conta aí, Tertuliano. Por conta ainda da ditadura militar, as limitações que eram dadas à sociedade não permitiam muita expansão urbana, A partir dos anos 80, a expansão urbana de Parelhas foi muito grande, desordenada, Entrou a atividade cerâmica, que melhorou muito o nível econômico do município, Alguma coisa ajudou ao desenvolvimento econômico e daí a cidade se expandiu demais, aumentou o êxodo rural, E Parelhas, como a própria posição geográfica do Rio Grande do Norte com a Paraíba, favoreceu a atividade terciária, que é a atividade comercial, que hoje ainda é o forte de Parelhas na área da economia. O vídeo que você vai assistir agora será comentado passo a passo por um dos maiores conhecedores da história do nosso município na atualidade. Nossa viagem começa já na entrada de Parelhas. A famosa Ponte Grande, que foi uma das obras de infraestrutura mais importantes dos anos 40 em Parelhas, foi construída no governo de Juvenal Lamartine, porque antes, quando não tinha a barragem de Boqueirão nem a Ponte Grande, ficava-se até 15 dias sem conseguir atravessar o rio, Então essa Ponte Grande foi uma grande obra de infraestrutura da época para o município de Parelhas. E nesse momento aí, o que é que se vê? Bom, aí à esquerda tinha do fazendeiro Joaquim Roque, eram 3 armazéns para depósito de semente de oiticica e de algodão, que havia aí onde hoje a gente vê aquela casa, onde tinha um riacho, eram 3 armazéns juntos, bem característicos, E à esquerda ficava a casa de seu Amâncio, que era uma das pessoas que moravam logo à esquerda. A década de 80, o que é que se tinha em Parelhas? Era a atividade algodoeira, é isso? A década de 80 já marcou o declínio da atividade algodoeira, por causa do bicudo. E entrou em seguida a atividade de cerâmica e mineração. Então aí nós estamos assistindo já o final do ciclo do algodão para a entrada das cerâmicas. Essa rua, que é a Rua Padre Bento hoje, era um prolongamento da Avenida Juarez Távora, que na verdade Padre Bento era dado o nome de hoje à Praça Arnaldo Bezerra. Então a Rua Padre Bento passou para cá, e depois a Avenida Juarez Távora passou a Avenida João Pessoa e hoje a Avenida Mauro Medeiros. E aí já era asfaltado aí? Não, em 89 já era, naturalmente, como está aí. Mas antes era simplesmente barro, não havia esse asfalto nem calçamento. Depois de que foi feito o asfalto, que foi urbanizado, feito esses passeios aí, que foram plantadas essas árvores. Porque a gente sabe que uma árvore plantada na área urbana, onde foi asfaltado ou pavimentado, ela cresce rapidamente, Esse é um aspecto da fisiologia vegetal, é crescer rapidamente em área que foi urbanizada. Esse casarão não existe mais. Essa é a esquina histórica de Parelhas, que era a casa de seu Lauro,
Logo em seguida tem aquela outra casa histórica também. E aí a Avenida Mauro Medeiros, que antes era a Avenida João Pessoa e antes da João Pessoa era a Avenida Juarez Távora. Mas você vê aqui que aí não era asfaltado, era calçado ainda. Centro Histórico de Parelhas, né? Estátua de São Sebastião, colocada durante o centenário de Parelhas, né? Biblioteca pública, que pertenceu a Valentim Nóbrega, esse prédio aí, né? Aí está a biblioteca pública. E a matriz de São Sebastião, que eu acho que todo parelhense sabe da história dela, né? Que começou em 1856. O final da Avenida Mauro Medeiros, o começo da Rua Padre Bento, a sede da banda de música, que foi a primeira escola, presta atenção, a primeira escola de Parelhas, né? Criada pelo comendador comendador José Gomes de Souza, né? Que serviu inclusive de cadeia pública e depois serviu de escola também. Quer dizer, ele foi escola, depois passou a cadeia pública, e depois o Barão inclusive começou lá. Não com o nome de Barão do Rio Branco, mas como sendo uma escola local. Tertuliano, eu sei que aí você tem muito o que comentar. Banco do Brasil. Pois é, Banco do Brasil fica no centro histórico de Parelhas. Eu acho que é a única construção no Brasil inteiro que foi construída no centro de uma praça, né, do centro histórico da cidade, que é exatamente a Praça Félix Gomes. Clube Centenário, construído em 1955, para em janeiro de 1956 servir de marco para os primeiros 100 anos de Parelhas, né? Foi uma iniciativa do ex-prefeito Florencio Luciano, que era prefeito na época, junto com a sociedade local, construir esse clube aí. Não foi construído pelo poder público, foi a sociedade parelhense que construiu, a elite, né? Para servir exatamente de marco histórico para o centenário de Parelhas. Maternidade. Maternidade do Dr. Graciliano Lordão, né, que foi a grande obra na área da saúde que chegou em Parelhas em 1951. Então, de 1951 para cá, Vanderlei, poucos parelhenses não viram a primeira luz do mundo dentro dessa maternidade, né? Infelizmente, a sociedade não reconhece esse patrimônio histórico importante de Parelhas. Essa casa acabou de ser demolida. Essa casa aí, ela abrigou, além de residência, também a antiga sede da SENEC, né? Que na época era chamada de CNG. Ela pertencia aos herdeiros de Antão Elisiário. Porque, na verdade, Vanderlei, essa rua aí, tanto a maternidade quanto essa rua toda, era a fazenda Buqueirão de Félix Gomes, que foi herdado pelo filho Antão Elisiário, e essa parte aí da maternidade foi doada à maternidade pela viúva de Antão Elisiário, que era Dona Alexandrina Pereira. Olha só a ambulância. E Dr. Graciliano Lordão era casado com Dona Valdemira Macedo, né? Então, a Dona Valdemira Macedo era dessa família Macedo. Então, essas duas famílias se juntaram, né? E eram pessoas realmente empreendedoras. E você vê ali que não tinha ali aquela proteção da galeria, né, ainda? Aquilo ali foi uma coisa bem providencial, né? Porque essa galeria, na verdade, era muito perigosa. Então fizeram aquele trabalho ali que ficou bom. Agora, Vanderlei... Inclusive caiu um carro naquela galeria já. Exatamente, e era muito perigoso aquilo ali. Porque você é jovem, não teve o privilégio de ver quando ali era simplesmente só o Barão e o Riacho, né? Que o Riacho passava na frente do Barão. Eu mesmo, uma vez, quando eu estudava o 5º ano, né, depois de uma chuva, a aula terminou e, do jeito que eu sou magrinho, quase que a água do Riacho me carregava. O que falar dessa rua aqui? Tem o Barão, a praça. Pois era a rua principal de Parelhas, né, que foi delimitada no primeiro plano urbanístico, foi promovido por Ageu de Castro em 1932. Aí foi determinado que essa avenida, que era a principal, seria a Avenida Juarez Távora. Entregando ali